Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Analisando o reinado do rei Joás, em 2 Crônicas 24, nós temos isto. Vamos lembrar o reinado de Joás. Tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Interessante, o registro histórico, seja nos livros de Samuel, de Reis e de Crônicas, em geral não fazem uma análise de valor, uma avaliação, uma crítica, a não ser de vez em quando. Mas alguma coisa assim pequena às vezes é dita. O rei, de modo geral, foi considerado bom e passa a relatar o que ele fez e as coisas que aconteceram. O Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Ele tinha 1 ano de idade quando o pai dele morreu. Não era boa gente, não. O pai dele era ruim e foi lá em Israel se juntar com a família do Acabe, e Deus levantou o Jeú para matar tanto o filho do Acabe, o Jorão, quanto o Acasias, que era rei em Judá. E o Acasias era rei e tinha um filho de 1 ano, que era o Joás, um bebezinho. Mas ele tinha outros filhos também. E quando ele morreu, a sogra dele, ou a mãe dele, a Atalia, a mãe, o Acasias morreu, a Atalia, que era filha da Jezabel, resolveu assumir o reino. E ela mandou matar toda a descendência real, todos os demais filhos do Acasias. A Atalia, que era casada com o filho do Josafá, era filha da Jezabel, uma mulher endemoniada, mandou matar toda a descendência real masculina para ela reinar no lugar. Então ela se tornou rainha, Atalia, e só fez bobagem por 6 anos, até que o sacerdote Joiada, que já era velhinho, talvez tivesse mais de 90 anos na época, ele moveu uma revolta e foi conversando um a um com todos aqueles que tinham algum cargo, alguma autoridade, algum poder militar, e foi conversando e organizou uma revolta para destituírem aquela impostora, a rainha Atalia. E ele encontrou facilidade porque Deus estava trabalhando o coração das pessoas. A mulher era tão má que ninguém gostava dela. Todo mundo queria se ver livre dela, mas tinha um medo. E quando o sacerdote Joiada então organizou a revolta, ele disse: nós vamos combinar no tal dia, toda a guarda do templo, todos os militares que nós conhecemos estarão ali protegendo o rei, que tem 7 anos de idade. Nós vamos apresentá-lo ao povo, vamos ungí-lo rei, e ele vai receber o livro da aliança, e nós vamos a partir daí reconhecê-lo como rei. Quanto à rainha, nós vamos esperar o momento certo de eliminá-la. Ela terá que ser eliminada. Isso aconteceu muito melhor do que eles imaginavam, porque Deus colaborou com aquele plano. E a rainha Atalia morreu e o Joás começou a reinar. Reinou 40 anos. Enquanto o sacerdote Joiada era vivo, ele foi muito obediente, foi um bom rei, fez um bom governo. Nós encontramos alguns detalhes aqui muito interessantes. O sacerdote Joiada já estava velho e ele não tinha ânimo
para promover as reformas no templo, os consertos necessários do templo. Ele não tinha ânimo. E então o sacerdote Joiada foi repreendido pelo Joás. O Joás era rei, jovem ainda, muito elétrico, dinâmico com a juventude. O sacerdote, que era tio dele também, por que o senhor não promoveu? E tal, isso, aquilo. O sacerdote, promova a reforma do templo, vamos fazer isso para o nosso Deus. O sacerdote ainda demorou, então o rei disse, tá bom, eu vou tomar a frente, vamos fazer uma caixa aqui, um gasofilácio, para as pessoas depositarem suas ofertas. Todo mundo que quiser ajudar na reconstrução do templo, na reforma, na melhoria do templo, então nos ajudem com suas ofertas. E botou a caixa lá e as pessoas iam colocando suas ofertas. De tempos em tempos, eles iam lá com uma comissão e levantavam aquele valor e pagavam aos trabalhadores para os reparos da casa de Deus. Foi um trabalho muito interessante. E o que ficou claro ali era o seguinte: os sacerdotes estavam fazendo corpo mole. Na verdade, obra material não é para sacerdote fazer. O sacerdote é uma pessoa consagrada a Deus para orar, oferecer sacrifícios a Deus. Era isso que eles faziam. Eles não tinham ânimo para consertar os estragos materiais do templo. E aos olhos deles também isso nem era tão necessário. O culto não parava, os sacrifícios a Deus não paravam. Aqueles estragos só davam nada de quem chegava de fora e via. Mas quem se acostumava não levava muito em consideração aquilo. Hoje, de certa forma, nós temos essa situação. Há pessoas que querem enfeitar o templo, muito bonito, cadeiras boas e tudo bem enfeitado, bonito, com melhor material, iluminado, cores e materiais de acabamento, todo luxo. Há pessoas que acham que isso é uma coisa muito importante, fazer um templo bem luxuoso, bonito. E quem valoriza a parte espiritual diz que não liga, a gente se reúne num salão velho, um galpão velho, um armazém velho, numa sala, no porão de não sei o quê, ao ar livre, debaixo de uma árvore. Quando a gente se reúne para Deus de todo o coração, seja no monte, na praia, na praça, no galpão velho, onde for, a gente vai dar culto a Deus em espírito e em verdade. Mas há aqueles que acham, não, isso é um absurdo, a gente vai dar culto a Deus num lugar desse feio, vamos enfeitar, vamos pintar, vamos reformar, vamos fazer uma reforma bonita aqui para ter a casa de Deus. Essa discussão existe ainda hoje. Há pessoas que querem gastar muito dinheiro no templo material, mas eles se esquecem que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus quer ver o nosso coração. Que adianta o templo ser muito bonito e o nosso coração não estar sincero com Deus ali. Se nós estamos sinceros com Deus, em qualquer lugar. E o texto traz esse relato como que criticando o sacerdote Joiada. Mas nós temos que olhar por esse lado. O rei queria enfeitar a casa de Deus até para dizer que ele era um rei bom, religioso, que amava a Deus, queria enfeitar o templo. Deus quer que a gente se enfeite por dentro, não por fora. Não adianta enfeitar o templo se o coração do povo não está disposto a buscar a Deus. Então, ao longo desse capítulo 24 de 2 Crônicas, nós ficamos questionando, afinal de contas, quem tinha razão? O sacerdote Joiada, que fazia corpo mole para a reforma do templo, não se apressava, ou o rei Joás, que queria fazer uma reforma, deixar o templo bem bonito, novinho, ou ele que tinha razão? Pois o confronto ficou evidente. Por fim, o rei
deu como que uma chave de galão, ou seja, deu uma ordem, tá bom, sacerdote, eu vou assumir essa reforma. E tomou a frente para promover a reforma daqueles locais deteriorados do templo e enfeitou bastante o templo. Quando a gente lê até aí, a gente fica assim com uma sensação de simpatia pelo rei. O rei era religioso, o rei amava a Deus, ele quis reformar o templo, deixar o templo de Deus bem bonito. Então, palmas para o rei Joás, aplausos. E aí morreu o sacerdote Joiada. Já tinha vivido muito, morreu com 130 anos de idade. E quando ele morreu, teve um sepultamento de reis, digno de reis. Ele foi honrado, fez muito bem ao povo, foi realmente um homem destacado, um homem muito importante, e foi uma choradeira grande que fizeram quando ele morreu. Mas a história continuou. Depois da morte dele, outras autoridades vieram e conversaram com o rei. Outros príncipes vieram, conversaram com o rei e convenceram o rei de se afastar um pouco das coisas de Deus, porque afinal de contas aquilo ia ser muito fanatismo. Eles estavam perdendo pessoas que eram de outras religiões e tal, então eles precisavam dar uma travada naquele clima de radicalismo espiritual e resolveram fazer outras coisas e relaxaram na vida espiritual. A situação foi piorando. Eles se afastaram por completo, porque não há meio termo. Quando a pessoa começa a se afastar de Deus, não para. É uma queda que não termina mais. Deus mandou profetas, eles não ligaram para os profetas. E o fato a notar é que o rei Joás morreu assassinado. Foi um final de vida e final de reinado muito tristes para ele, porque ele tinha se afastado do Senhor. O final foi muito triste. Ele foi assassinado e deu lugar ao seu filho, que reinasse no lugar dele. O seu filho até foi um bom rei, chamado Amazias, também de Uzias. Foi um bom rei, mas o Joás terminou mal. Como pode alguém que começou tão bem terminar mal? Aí nós voltamos para aquele relato, no confronto de reforma do templo. Quem tinha razão? Aos nossos olhos fica parecendo que o sacerdote Joiada era devagar, estava relaxando, e o zelo do rei Joás prevaleceu. Mas aí nós, analisando pelo final da história, nós vamos ver o seguinte: aquilo não estava sendo aceito pelo Senhor. Aquele zelo de enfeitar o templo era jogar para a arquibancada, para a plateia. Não era isso que Deus estava querendo. Vamos tirar lições para nós. Há pessoas que estão se enfeitando muito no templo, que gostam de aparecer, de cantar, querem ver um templo bonito. Isso para Deus representa alguma coisa? O coração dessa pessoa está quebrantado diante de Deus, ou é só aparência? Vamos pensar nisso. Você, meu irmão, está sendo religioso de aparência? E aí, minha irmã, seu coração é sincero, ou você está querendo só manter as aparências? Cuidado com quem gosta muito de enfeitar templos e de se enfeitar para ir aos templos. Cuidado com quem gosta da aparência.